Você abra as vossas Bíblias comigo no livro de Atos dos Apóstolos. Epístola aos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Eu estive estudando a semana toda sobre a vida de José, capítulo de número 37. Mas eu estava orando nessa madrugada, aí o Espírito Santo de Deus me deu essa palavra aqui. Aí eu entendi que não era lá, era aqui, né? Então, amém. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17. Vamos ler aqui, irmãos, a partir do versículo 25. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17. Ou melhor, vamos... Deixa eu ver aqui, 25. Aleluia. Vamos ler a partir do versículo 14. Os irmãos encontraram, amém? Diz aqui: E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura. O 14, vamos ler a partir do 14, né? É capítulo 16, Atos 16, é que a Bíblia virou aqui. Atos 16, o versículo 14, amém? Acharam? E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração, para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo: Se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali, e nos constrangeu a isso. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, te mando que saia dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram para a presença dos magistrados e, apresentando-os aos magistrados, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade. Ainda aqui o versículo de número 25, até o versículo 32. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. E logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro, e vendo as portas abertas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. Eles pregaram a palavra do Senhor
e a todos que estavam em sua casa. Amém? Podei vos assentar, em nome de Jesus. Aqui nós vemos aqui, irmãos, uma palavra de Deus, uma palavra bastante conhecida da igreja, né, dos irmãos, né? Aqui trata-se do apóstolo Paulo e Silas, né? Eles estavam executando a obra de Deus, né? Aqui já entra na segunda para a terceira viagem missionária de Paulo. E se você olhar um pouquinho antes, o Espírito Santo de Deus, ele estava trabalhando aqui, né, na vida de Paulo, estava dirigindo os passos do apóstolo Paulo, porque ele intentou pregar, ir para alguma cidade, mas aqui a Bíblia nos diz que ele foi impedido pelo Espírito Santo de Deus. Então aqui eu entendo que o apóstolo Paulo, ele era guiado pelo Espírito Santo de Deus. Assim é a nossa vida também. Nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. É Ele que nos guia, é Ele que nos dá diretrizes. Agora, precisamos ter ouvido para entender quando é o Espírito Santo de Deus que está falando e quando é o homem que está falando. E aqui nós vemos que o apóstolo Paulo, ele intentou ir para alguns lugares, mas foi impedido. Foi impedido por quê? Porque era para ele estar na cidade de Tiatira. E ali ele estava pedindo, um varão pediu, passa a Macedônia e ajuda. O Espírito Santo disse, passa a Macedônia e nos ajuda. E ele chegando ali, meus irmãos, em Troade, ele chega ali e ele vai para a cidade de Filipos. Eu vi aqui no mapa da minha Bíblia que aqui ele passou aqui Samatrácia, depois foi para Neápolis, depois chegou em Filipos. Ali era uma cidade do lado da outra, né? E aqui essa mulher, Lídia, ela era vendedora de púrpura. Ela havia saído, irmãos, ali de Tiatira para estar ali, irmãos, em Filipos. Estava ali. E o apóstolo Paulo, juntamente com Silas, eles saíram ali da porta para fora para procurar um lugar para orar. Então, você entende, irmãos, que o apóstolo Paulo, ele era um homem de oração, né? Ele era um homem de oração, ele orava. Ele era um homem que intercedia. Ele era um homem que andava de joelhos. E ali eles se assentaram, ali, talvez para descansar um pouco. E ali, meus amados irmãos, havia umas mulheres. E eles começaram a pregar o evangelho para aquelas mulheres. E essa certa Lídia, ela estava dando ouvidos para a palavra de Deus, porque o coração dela estava voltado para com as coisas de Deus. Aleluia! E nós vemos, irmãos, diante desse texto sagrado, que 3 famílias foram alcançadas, aleluia, por Deus. 3 famílias, hoje é culto da família. Nós vemos aqui Lídia sendo alcançada pelo Senhor e a sua família. Vemos, aleluia, essa mulher que tinha um espírito de adivinho, era tipo de uma cartomante. Ela teve um encontro também com o Senhor Jesus. E nós vemos também o carcereiro tendo um encontro com o Senhor Jesus. O porquê de tudo isso, irmãos, é porque, aleluia, Deus, Ele se preocupa com as famílias. Ele se preocupa com a família. Porque a família é a extensão da igreja. Se a família estiver ruim, a igreja ela é prejudicada. Se a família não estiver bem, a igreja é prejudicada. É por isso que você sofre, é por isso que você é perseguido, é por isso que muitas das vezes há desencontro dentro da tua casa. Mas eu quero dizer para você,
você uma coisa: isso não impede de você se aproximar de Deus, não impede de você vir para a casa de Deus, não impede de você ter comunhão com Deus, porque muitas das vezes dentro dos nossos lares há desavença sim. Não é porque nós somos crente, não é porque nós somos salvos, não é porque nós tomamos a Santa Ceia que nós não vamos passar por luta dentro do nosso lar. Só que nós temos que entender uma coisa: a luta não pode afastar nós de Jesus. A prova não pode afastar nós de Jesus. Você sabe por quê, meus irmãos? Porque muitas das vezes já vi vários crentes, quando acontece uma desavença lá dentro do seu lar, primeira coisa que ele diz: eu não vou para a igreja, eu não vou para o culto hoje, eu não vou pregar hoje, eu não vou orar hoje. E você sabe quem fica feliz com tudo isso? É Satanás, porque ele quer te tirar da presença do Senhor Jesus, aleluia. Mas o Espírito Santo de Deus, ele está aqui nesta noite para te fortalecer, para dar graça para você, aleluia. O tema desta noite, irmãos, é assim, ó: há esperança para a tua família. Há esperança para a tua família. Por mais que a tua família esteja desajustada, está difícil, mas há esperança para a tua família. Aleluia. Lídia, irmãos, aleluia, a Bíblia nos diz que ela era uma mulher rica, ela era vendedora de púrpura, meus amados irmãos, e ela deu ouvido para a palavra de Deus, porque o apóstolo Paulo e Silas, eles se preocupavam com as almas, irmãos. Eles, se tivesse uma brecha, eles já iam pregando, eles já iam anunciando o evangelho da salvação. Crente verdadeiro é assim: deu uma brecha, ele está anunciando, ele não fica com a boca fechada, ele não fica calado aonde ele passa, ele se identifica como crente. Hoje muitos já não estão mais se identificando como crente. Hoje muitos já não estão se identificando como salvos. Muitas das vezes trabalha lá na empresa já há anos e ninguém sabe que ele é crente. Ele é um crente oculto lá no trabalho, ele é um crente oculto lá na escola, ele é um crente oculto lá na rua onde ele mora. Ele não está sendo visto. Mas nesta noite, aleluia, seja como um apóstolo Paulo, seja como Silas, não perde tempo não, meu irmão. Se identifique como servo de Deus, se identifique como crente autêntico, porque aqui dentro da igreja é fácil servir a Jesus, aqui dentro da igreja é fácil glorificar a Jesus. O difícil é glorificar a Jesus lá no trabalho, é glorificar Jesus na faculdade, é glorificar Jesus lá na escola, é glorificar Jesus lá para os nossos vizinhos, para os nossos amigos. Será que ele olha para nós como crentes, como salvos? Oh, glórias! Então aqui o apóstolo Paulo chegou lá, sentou, pastor, e já viu uma multidão ali de mulher, falou: eu vou falar de Jesus, eu vou pregar Jesus. Oh, glórias! Aleluia! E isso surtiu efeito, irmãos. Surtiu efeito na vida de Lídia. Oh, glória! Se ele fica calado, ele não tinha ganhado aquela alma. Aleluia. Versículo 14. E uma certa mulher, chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, que servia a Deus. Ela servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração. Para ouvir a palavra de Deus, para entender a palavra de Deus, precisa abrir o coração. Se não abrir o coração, meu irmão,
Você entra no culto de um jeito e você sai pior. Você sai reclamando de tudo e de todos, fala, Jesus não falou comigo. É porque o teu coração muitas das vezes está lá fora. É porque o teu coração muitas das vezes está em outro lugar e menos na casa do Pai. Menos pensando em Jesus, voltado para Jesus. Aleluia. Porque, meus irmãos, eu sinto a presença de Deus até no louvor, numa adoração. A irmã Débora perguntou ontem, o louvor estava bom, estava gostoso? Eu falei, glórias a Deus, louvor ungido. Daí eu falei para ela assim, que tem pessoas que muitas das vezes não sentem, é porque ela não ouviu, o coração dela não está na presença do Senhor. Você chegou aqui nesta noite para adorar o nome do Senhor. Quantos louvores que foi entoado aqui na casa, e o louvor liberta, meu irmão. O louvor liberta, é uma das únicas coisas que vai permanecer no céu. Lá no céu não vai ter pregação, lá no céu não vai ter evangelismo, lá no céu não vai precisar você ficar fazendo visita para o enfermo, não. Mas lá você vai poder adorar o nome do Senhor. E a Bíblia diz que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Se a Bíblia fala dos verdadeiros adoradores, é porque tem os falsos adoradores. Mas aqui em Morada não. Aqui nós adoramos o nome do Senhor. Aonde que estão os adoradores desta noite? Oh, glórias! Louvado seja o nome do Senhor. Vamos adorar a Ele, meus amados irmãos. Aleluia. Chegamos aqui para adorar o nome do Senhor. E aqui nós podemos observar que Jesus fez uma obra gloriosa, não somente na vida de Lídia, mas de toda a tua casa. Começa com um, irmãos. Sempre começa com um, né? A família desestruturada está lá no mundão, sem Jesus, sem Deus, no mundão. Aí um vai lá e aceita Jesus, atende o apelo. Aí o restante da família fala, eita, endoidou. Assim foi na minha casa. Eu tenho um irmão que ele está lá na Bahia. Está lá na Bahia já faz 15 anos que ele foi lá para a Bahia. Ele aceitou Jesus. E meu irmão gostava de jogar snook, né? Ia para os bailes. Eu entrava nos bailes com a identidade do meu irmão. Eu era já grandãozão assim, né? Tinha 12 anos, já estava indo para o baile. Aí pegava o documento dele, chegava lá, né, e entrava, né? Ia para os bailes, nós ia para as farras. Aí de repente o negrão se converteu. Eu falei, ué, se converteu, o negão tá meio doido aí, que é isso? E eu falei, não vai muito longe não. E crente, e começou a ir, vai indo. Aí contagiou. Aí a minha irmã mais velha se converteu também. Aí a outra se converteu. A minha mãe se converteu. Aí eu falei, eita. Aí só sobrou o negrinho aqui. Eu falei, eita Jesus, e agora? Só eu? Aí as pessoas diziam assim, ué, mas você não vai para a igreja não? Eu falei, eu não. Preciso de andar com uma rapadura debaixo do braço para dizer que sou crente, que é isso? Né? Mas meus irmãos, isso contagiou a família inteira. A família inteira. Por uma pessoa que se converteu e foi indo, todos se salvou. Graças a Deus, hoje a minha família é cristã. A minha família é salva em Cristo Jesus. De irmãos a cunhados. Tem algum sobrinho aí que está meio com o pé lá no mundo e o outro aqui na igreja. É os crentes Raimundo, né? Com o pé na igreja e o outro no mundo. Mas vai voltar, irmão. Vai voltar porque nasceu no berço. Tá só dando uma voltinha lá, feito filho pródigo, mas uma hora volta. Glórias a Deus. E na vida de Lídia não foi diferente, irmãos. Através dela, a família toda teve um encontro com o Senhor Jesus. Aleluia. Aí depois desses feitos, irmãos, aí tá lá os apóstolos, lá na presença do Senhor. De repente, uma jovem com espírito de adivinhação.
Você sabe o que é espírito, irmãos, de adivinhação? Ela dava lucro para os seus senhores, era uma escrava. E passava os homens de Deus, toda vez que passava ela dizia assim, ó: estes daqui são servos do Deus Altíssimo. Enchia a boca, pastor, para falar. E ele quieto, né, o apóstolo Paulo quieto, porque eles tinham o Espírito Santo de Deus na vida, porque talvez se fosse hoje, daí alguém dizia assim: aleluia, oh glória, eu tô no auge, se fosse hoje, né? Mas isso daí foi por muitos dias. Ele passava, esses que estão passando são servos do Deus Altíssimo, bajulando, espírito de bajulação. Aí ele, cheio do Espírito Santo, ele entendeu que era Satanás, ele repreendeu em nome de Jesus Cristo, aleluia, expulsou aquele demônio, irmão. Aquele demônio bateu em retirada. Aquela jovem foi liberta pelo poder do nome de Jesus. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. E nesta noite há libertação para as nossas vidas, há libertação para a nossa casa, para a nossa família, em nome de Jesus. Quantos creem que Jesus ele pode libertar? Ele pode libertar os nossos filhos, os esposos das irmãs que não tem, que não estão na igreja. As esposas, ele tem poder, irmãos. Ele tem poder e esse dia vai chegar. Por quê, meus amados irmãos? Porque ele se preocupa com as famílias. Família abençoada, igreja abençoada. Irmãos, eu já passei em lugares tenebrosos. Eu já, irmãos, fui pastoreado por mais de 50 dirigentes, porque eu morava no fundo da igreja. Vinha um dirigente, ficava 6 meses, vinha o outro, ficava 1 ano, vinha o outro, ficava 3 anos, outro ficava 5 anos, e assim foi passando e a gente foi vendo, obtendo experiências. Então, muitas das vezes a igreja não caminhava, a igreja não andava, porque tinha muitos problemas para resolver, famílias desestruturadas. Mas nesta noite o Espírito Santo de Deus, ele está colocando as coisas no lugar. A começar da minha casa, porque eu tenho 2 filhos que estão afastados dos caminhos do Senhor. Mas eu estou orando, eu estou convidando, eu estou chamando, e vai chegar o momento deles. E na sua família também. Não vai ser diferente, irmão. Continua chamando, continua clamando. Aleluia, porque há esperança para a tua família. Não perde a esperança. Não perde, não. Não perde. Muitas das vezes as pessoas dizem assim: não tem mais jeito. Não, eu parei de orar. Não para, não. A minha mãe foi tão perseverante, irmãos, para mim estar na igreja hoje. Ela orou muito, irmã Dionise. Orou muito. Sabe? O meu irmão, esse que se converteu, ele falou para minha mãe assim, falou: mãe, não adianta orar mais para o Paulinho, não. Paulinho não tem mais jeito. Falou desse jeito. Quem me via, irmãos, achava que não tinha mais jeito, missionária Luciene. Estava no mundão. Uma certa feita, um capitão da rota, meu vizinho, presbítero Daniel, ele chegou para mim assim, ele disse assim: rapaz, com aquela voz de capitão assim, rapaz, sai dessa vida aí, segue o caminho da sua família. E eu assim, né, abaixei a cabeça, né, falei, só fiz assim e, né, e continuei na vida omissa do pecado. Só que tem um porém, irmãos. Depois que eu se converti, Deus abençoou, salvou, libertou, deu um banho de regeneração. Aí está o negrão, todo ternado. Ô glória! Aí, conversando com o capitão, pastor. Aí,
O capitão, agora sim, hein? Agora você está no caminho certo. E até hoje, irmãos, esse capitão, ele é meu amigo. Ele é aposentado, irmãos. Ele me vê assim na conversa. Ele falava assim, você era menino, rapaz. Você era menino, agora você é um homem. Agora você tem família. É porque Jesus, ele se preocupa com as famílias. Então, meu amado, minha amada, se você tem alguém assim em casa, Deus, ele está visitando este alguém. Eu não sei se é o seu esposo, se é o seu filho, mas ele está visitando neste momento. Creia na libertação, creia, oh glórias a Deus, que ele vai fazer algo diferente na vida da sua família. Aleluia. Então nós vemos aqui Lídia sendo liberta. Uma mulher com espírito de adivinhação, liberta também, servindo a Jesus. Só que tem um porém. Quando o espírito sai dessa menina, que tinha um espírito de adivinhação, aí começa a perseguição. Porque essa menina era escrava, ela tinha dono. A Bíblia fala que os seus senhores, então não era só um, era vários. E as pessoas iam consultar, tinham que pagar e eles ganhavam dinheiro. Aí acabou. Aí a esperança do lucro se esvaiu. Aí denunciaram Paulo e Silas, eles foram parar na onde? Na prisão. Aí chegando na prisão, meus amados irmãos, naquela escuridão, que eu acredito que era uma masmorra, numa prisão escura, né? E eles lá, um olhando para o outro, com as costas tudo deslaceradas, porque eles foram açoitados, eles foram chicoteados, em outras palavras. E o chicote naquela época era um cabinho curto com 3 a 5 pontas, assim, ó. Aonde pegava era prat, prat. E não era só uma só. Quando era 3 pontas, era 3 assim que pegava. Quando era 5, era 5 que pegava e não era fácil não, irmãos. Muitos morriam, né, sendo açoitados ali. E eles levaram várias chibatadas, né? Várias chibatadas e jogaram eles lá no cárcere. Deixaram ele aos cuidados do carcereiro. E o carcereiro amarrou ele com o pé no tronco lá, que é para não fugir. Vocês não vão fugir daqui não. E ali, meus amados irmãos, um olhou para a cara do outro e falou, o jeito é só louvar, né? O jeito é só adorar o nome do Senhor. Para Daniel foi assim, o jeito foi só orar, né? Quando ele estava na cova dos leões, não tem esse louvor? Mas para Paulo e Silas, o jeito foi só adorar o nome do Senhor. E eles começam a adorar o nome do Senhor, meus irmãos. Eu não sei que louvor, se era como que é a harpa aqui? O inário. Não sei se era o inário, que ele pegou o inário lá. Eu acho que não, porque não tinha na época. Mas, meus amados irmãos, eles começam a adorar o nome do Senhor. E começam a adorar em voz alta. E a Bíblia diz que os outros presos, eles ouviam. E de repente, um tremor dentro da cadeia. Um tremor dentro do presídio. E as portas se abrem. Automaticamente, assim, ó. Eu fiz visita na cadeia, irmãos. Então é chamado de raio. X, X1, X2, X3. E é um do lado do outro, assim, uma portinha ali, uma paredinha, uma portinha, tipo assim, a janela, assim, ó. Às vezes os presos pega espelho para ver, assim, o corredor. Eu entrei dentro da cadeia, lá de Ourinhos, há 3 anos fazendo visita. E ali, meus amados, as cadeias, as portas, a Bíblia diz que as portas se abriu. E quando as portas elas se abriu, aí o carcereiro percebeu e ficou desesperado. Porque aqueles presos estavam sobre os cuidados daquele carcereiro, irmãos. E o que o carcereiro ele fez? Ele pegou a espada.
pegou a espada e já ia tirar a sua vida. E o apóstolo Paulo gritou: não faça tal, porque nós estamos todos aqui ainda. Glórias a Deus. Aí ele pediu luz, porque era trevas lá. Cadeia é trevas, irmãos. Cadeia ali é só Jesus para ter misericórdia. Eu nunca fui preso, graças a Deus, né? Agora eu estou preso, sabe como? Com Cristo Jesus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então ali, ele pediu luz. Quando ele pediu luz, aí eles estavam todos ali. Aí não saiu ninguém. E o que aconteceu? Paulo e Silas pregou para eles, porque ele perguntou. Ele sabia que foi um milagre ali de Jesus. Ele disse assim: o que é necessário que eu faça para que eu possa se salvar? Aí Paulo e Silas já queria isso mesmo, né? Falou: ó, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa, tu e a tua família. Se eu fosse você, eu glorificava. Tu e a tua família. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua família. Quantos creem? Quantos creem? Oh, glórias! Jesus, ele quer salvar, irmão. Ele vai salvar. Ele vai salvar, oh glórias. E ali, meus amados irmãos, foi salvo o carcereiro, foi salvo toda a sua família. Creio eu que alguns presos ali se converteram também. Alguns presos aceitaram a Jesus também, porque eles não saíram, irmãos. Isso é algo inusitado, porque hoje um preso ele fica cavucando, né? Procurando um jeito para sair, né, da cadeia. Ou quando não está serrando as grades, está fazendo túnel, né? E as portas se abriram e eles todos lá. Não é algo até inusitado, algo assim, né, fora do normal, né? Então eu acredito que a salvação foi completa, irmãos, na vida dessas três famílias. Lídia, aleluia, a mulher que tinha o espírito de adivinhação e o carcereiro, aleluia. A salvação, ela foi completa. E na nossa vida também vai ser completo, viu? Vai ser completo. Creia tão somente que Ele há de te conceder graça e vitória. Eu peço que você se coloque de pé, em nome de Jesus, aleluia. Será que o acorde celeste podia louvar a Deus com um louvor, em nome de Jesus? Aí eu vai dar o meu tempo certinho, glória a Deus. O acorde celeste vai estar louvando, e eu quero fazer um apelo nesta noite. Quero perguntar se há alguma alma para Jesus nesta noite, que queira se reconciliar com Ele nessa noite, aleluia. Eu quero orar por você, também as famílias. Se você quiser vir aqui para frente, venha, meu irmão. Você que tem alguém que está afastado dos caminhos do Senhor, vem aqui para frente. Eu já vou chamar minha esposa aqui, porque eu tenho 2 filhos que estão afastados, como eu disse aqui. Vem aqui, em nome de Jesus, e nós vamos estar orando, em nome de Jesus. E eu creio que o Espírito Santo de Deus, através desta oração, ele vai visitar lá no teu lar. Quando você chegar lá, você pergunta assim: você sentiu algo diferente? Ele vai falar: eu senti um calor aqui. É o calor do Espírito Santo que vai envolver essas vidas que estão lá longe do aprisco, porque a família é para andar unida, a família é para andar com Cristo, aleluia. Venha, enquanto o acorde celeste louva o nome do Senhor. Aleluia. Não se envergonha não. Jesus, ele está na casa, irmãos. Dê lugar para Ele nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Não foi fácil te encontrar aqui. Minha filha está quase morrendo lá em casa. Me falaram que o Senhor pode curar. Aleluia. Se não for
te pedir muito, Jesus. Passa lá em casa. Ele está passando. Alá enemede calamaha. Jesus. Inemede calamande ko. Casa, Jesus. Cura minha família. Traz vida, traz vida, traz vida. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Mexe na estrutura. A casa é tua, é tua. E olha a resposta de Jesus para você hoje. Aleluia. Filho, eu tô indo lá em direção ao teu problema. Glória a Ele. Filho, eu tô indo lá. Pra mim não existe dilema. A promessa não morreu, a herança está de pé. Não fica com fé. Talita cumi, levanta, menina. Talita cumi, levanta, tem vida, tem vida, tem vida. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Cura minha família. Traz vida, traz vida, traz vida. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Mexe na estrutura. A casa é tua, é tua, é tua. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Cura minha família. Traz vida, traz vida, traz vida. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Mexe na estrutura. A casa é tua, é tua, é tua. Passa lá em E de que le mande carabaxi. Pode fazer morada. Faz morada, Passa lá em faz casa. morada, Pai. Passa lá Faz em morada, Pai, em casa, nome de Jesus. Vai na minha casa, Jesus. ó Pai. Cura minha família. Traz vida, traz vida, traz vida, traz vida. Passa lá em casa. Vai na minha casa, Jesus. Puxe na estrutura. A casa é tua, é tua, é tua. Aleluias. Soberano Deus e eterno Pai, mediante, Senhor, a sua palavra que foi pregada, Pai, nesta noite, está, Papai, cada vida, Senhor amado, aqui na frente, Senhor Jesus, eles estão requisitando, ó Pai, que o Senhor passe lá na casa deles. Pai, vai lá, Pai, mexe com a estrutura lá, toca, Senhor, naquela vida que está lá, que ele possa sentir, ó Pai, o calor do teu Santo Espírito, ó Senhor, lhe envolvendo. Pai, liberta aquela vida, restaura aquela vida, Senhor amado, do vício, da bebida, das drogas, da prostituição, de todo o mal, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós clamamos, ó Pai, a Ti nesta noite e te suplicamos e cremos, ó Pai, no poder que há na sua palavra, no poder que há na sua palavra. Senhor Jesus, obrigado, ó Pai querido, pela cura, pela libertação, pela restauração, pela comunhão, em nome de Jesus, em nome de Jesus.
Nós te agradecemos, ó Pai.